Meu nome é Gabriel Amaro Basílio, sou graduando em Engenharia Geológica pelo Departamento de Geologia da UFOP, e estou fazendo aqui, então, a apresentação do meu trabalho de conclusão de curso, intitulado Análise Tectonoestratigráfica das sequências metasiliciclásticas presentes a sul do lineamento Bocaina, aí representando o sistema Cipó, na Serra do Espinhaço Meridional, em Minas Gerais. Como um sumário aqui, basicamente mostrando qual vai ser o roteiro da apresentação, nós temos uma introdução sobre a natureza e a justificativa do projeto, seus objetivos e os métodos escolhidos. Como uma contextualização regional, eu vou apresentar aqui sobre o contexto tectônico e estratigráfico e a geologia estrutural regional da área de estudo. Em seguida, eu vou apresentar os resultados com a geologia local, apresentando um mapa geológico, a descrição das unidades e a descrição do arcabouço estrutural, juntamente com a restauração e o balanceamento de seções geológicas. E, por fim, vou apresentar as discussões sobre interpretações de tratos de sistemas tectônicos para a área de estudo, junto com as conclusões. Bom, a área de estudo está localizada na região da Serra do Cipó, inserida no Parque Nacional da Serra do Cipó, né, sua porção oeste, e pertence ao distrito da Serra do Cipó, né, município de Santana do Riacho, que fica aqui na região centro-sul de Minas Gerais. Esse projeto ele se justifica, né, ele tem sua natureza lá atrás, quando outros autores começaram a investigar a região e descobriram que nessa região uma importante estrutura geológica ela afeta, né, o controle sedimentar dessa região. Essa estrutura é o lineamento Bocaina, que a gente pode ver aqui nesse mapa do Oliveira, como um forte lineamento controlando as estruturas e desviando até o trend estrutural principal da Serra do Espinhaço. Oliveira caracteriza, então, esse lineamento Bocaina como uma unidade que separa setores distintos, com contrastes litológicos e estruturais a norte e a sul desse lineamento. Ele interpreta esse lineamento como uma antiga zona de transferência de idade desconhecida. Em 2024, o trabalho de Souza, também com foco nesse lineamento, realiza duas restaurações, dois perfis geológicos restaurados, e relaciona o seu significado a diferentes encurtamentos, encurtamentos de magnitudes diferentes a norte e a sul do lineamento Bocaina. Além disso, esse lineamento também controla uma deposição diferencial de unidades, separando, então, a deposição de unidades a norte e a sul também. Além disso, o trabalho de Medeiros, de 2024, ele identifica, né, duas unidades informais nessa área, já trabalhadas por ele em 2022 também no seu TCC, e ele identifica, então, duas discordâncias e começa a posicionar essas unidades no contexto estratigráfico regional, que eu vou abordar mais à frente. Bom, essa é a minha área de estudo. Aqui na esquerda nós temos a integração dos dados levantados anteriormente pelos autores que eu citei, e também dos mapeamentos geológicos realizados pela UFOP, que produziram dados para esse TCC. Aqui à direita nós temos um mapa de acessos e de pontos. Meus pontos são esses pontinhos aqui que está um pouco difícil de ver, mas são esses pontinhos laranjas. E nós tivemos o apoio aqui da Portaria Areias, do Parque Nacional da Serra do Cipó, onde ficamos alojados e podemos acessar a área a partir daí, então, com esse apoio do parque. A área ela representa 130 quilômetros quadrados e foram levantados 220 pontos. Como métodos, a gente passa aqui por uma revisão bibliográfica e pelo mapeamento geológico, né, na escala de 1 para 20 mil, além da construção de seção e balanceamento dessas seções depois. Passando também pelo levantamento de colunas estratigráficas e a classificação de faces sedimentares, associando os possíveis tratos de sistemas tectônicos. Então, aqui como uma imagem, eu tenho um perfil gerado pelo software QGIS, com as medidas de acamamento e foliação,
E aqui tem uma representação do método escolhido aí, o método de Busk, e também tem um método de Kink, que possibilitam a construção dessas seções geológicas, né, desses perfis, a partir desses dados aqui apresentados acima. Foram levantados, como eu disse, 220 pontos e coletadas diversas medidas estruturais de acamamento, foliação, lineação de interseção, lineação de estiramento e fraturas, para, no fim, chegar a um modelo de restauração esquemático para essa área. Bom, como contexto geotectônico, nós temos a configuração do paleocontinente Gondwana, nessa figura acima, onde nós temos a união do Cráton São Francisco e do Congo, né, nesse período. Nesse período em que eles estavam juntos, nós temos a formação de um orógeno confinado, né, o orógeno Araçuaí-Congo Ocidental, e esse orógeno passou por diversas tentativas de quebra, né, que eu vou abordar um pouco mais à frente. Mas aqui, para essa figura, vale a pena ressaltar que a nossa área de estudo, né, está inserida aqui no compartimento da Serra do Espinhaço, um compartimento de um cinturão de dobras e cavalgamentos. Aqui, nessa figura abaixo, nós temos destacado também a porção da área de estudo dentro do contexto desse orógeno. Bom, então, em relação à estratigrafia, aqui tem uma carta cronoestratigráfica, modificada do trabalho de Alquimia e Colaboradores de 2017, e essa sedimentação do supergrupo espinhaço, que é o objeto de estudo desse trabalho, ela começa a 1,8, 1,7 giga-anos, né, como um rift intracontinental, onde existem sedimentações aí continentais associadas a depósitos vulcânicos, e as unidades-chave dessa sedimentação são as formações Bandeirinha e São João da Chapada, né, que estão aqui na base do supergrupo espinhaço. Esse primeiro evento de trafrogênese, ou seja, de tentativa de quebra desse supercontinente, ele aconteceu no Stateriano e foi reativado depois algumas vezes. Bom, a primeira reativação no Stateriano representa o Rift 2, esse evento 2 aqui destacado, e ele não é identificado na Serra do Cipó, né? Sua presença ela é registrada no Holocógeno Paramirim, no Espinhaço Setentrional. Aqui, nosso objeto de estudo é o espinhaço meridional, ou seja, a porção sul do espinhaço, e nele fica registrado o período 3, né, com a tafrogênese steniana, de 1,18 giga-anos. Sua natureza é caracterizada na referência bibliográficas como um rift que transiciona para um estágio de rift seg, ou seja, que passa por uma subsidência, e sua sedimentação é caracterizada por diversas sucessões siliciclásticas, caracterizadas como seções espessas. Esse regime de transição, né, de um regime tectônico ativo para uma subsidência térmica, ele era caracterizado pelo grupo Conselheiro Mata, até então. A partir do trabalho de Medeiros, de 2024, na Serra do Cipó, existe uma reinterpretação na base do grupo Conselheiro Mata, que associa a base desse grupo a um ambiente do tipo Rift. Identifica também a presença de meio-grabens na região da Serra do Cipó, que provoca uma compartimentação estrutural dessa região. Sua importância, então, fundamenta a evolução proterozoica desse rift na Serra do Cipó. Como um evento posterior, já newtoniano, de idade de 900 a 875 milhões de anos aproximadamente, nós temos um rift pré-glacial, aí com a deposição das unidades Capelinha, Matão Duas Barras e Domingas. Esse registro indica um controle estrutural e uma compartimentação na sedimentação, e começa a aparecer também alguns diques máficos relacionados à suíte Pedro Lessa. Em sequência, nós temos um rift glaciogênico e transicional, já no Criogeniano, com a sedimentação de diamictites e sedimentos marinhos glaciogênicos, de uma bacia já transicionando para um ambiente de margem passiva, e representado pelas unidades aí da formação Serra do Catuni, Nova Aurora e Chapada Cauã Inferior. Por fim, como evento final,
desse registro do supergrupo Espinhaço e São Francisco na região de estudo, existe um desenvolvimento de uma margem passiva pós-glacial, onde é estabelecida uma plataforma e um talude oceânico, sem essa influência já da glaciação, e a deposição das unidades Chapada Cauã e Ribeirão da Folha. Vale destacar que essas unidades elas não estão presentes na área de estudo também. Como culminação final, depois da deposição dessas unidades, existe uma inversão tectônica em resposta ao ciclo de Wilson, onde esse ambiente, né, passa por uma inversão nos esforços tectônicos. Então, essas tentativas de abertura, elas param depois da abertura e começam a fechar, retornando aí o ciclo de Wilson, como eu já disse anteriormente. A área de estudo vai estar inserida, então, nesse contexto de duas bacias superimpostas, aqui na região, na margem leste do Cráton São Francisco. Marchak e Alckmin, em 89, destacam para a região um contraste entre o estilo tectônico da Cordilheira do Espinhaço e da Bacia de São Francisco. É importante destacar aqui que, basicamente, nós temos um estilo tectônico transicionando na região. O trabalho de Medeiros, de 2024, confirma isso e separa essa região em dois compartimentos tectônicos, e eles estão destacados aqui em cima, como compartimento D1 e D2, indicando uma diferença no estilo estrutural desses dois compartimentos. Como culminação desse trabalho, Medeiros e colaboradores de 2024 identificam na região um meio graben, que eu vou chamar daqui para frente de meio graben do Capão, pois ele foi identificado na região da Cachoeira Capão dos Palmitos, e controla a sedimentação na parte norte da minha área de estudo. Para finalizar essa base conceitual e essa contextualização regional, é importante destacar aqui a geometria de uma bacia do tipo rift assimétrica, que é formada por meio grabens, né? Esses meio grabens eles têm aqui uma falha de borda e uma margem flexural. É importante destacar também que esses meio grabens estão conectados aqui por regiões onde existe rotação e cisalhamento associada, bem como diferenças de polaridade, ou seja, esses grabens eles podem estar abatendo para um lado e, ao transicionar para um outro meio graben, começar a bater para o outro lado. Por fim, como um complemento aqui à base conceitual, essas regiões de margem flexural e de borda de falha podem apresentar diferentes registros na sedimentação. E é importante destacar também que esse abatimento, né, esse desenvolvimento do meio graben não acontece de uma vez. Ele acontece de forma progressiva, passando por estágios no seu desenvolvimento que vão registrar a sedimentação de maneira diferente, e a partir disso é possível separar, então, tratos de sistemas tectônicos de início, de clímax e de final de rift. Esse é o mapa geológico da minha região de estudo, né, a região oeste do Parque Nacional da Serra do Cipó, e a região mapeada ela se insere em um domínio de baixo grau metamórfico, por isso eu vou utilizar uma nomenclatura sedimentar para descrever essas litologias, e também para fazer esse exercício mais fácil da análise genética e ambiental dessas unidades. Então, aqui tem um mapa, as colunas levantadas e as seções levantadas também. Eu vou descrever agora as unidades que estão relacionadas a esse mapa, que são as unidades da formação Galho do Miguel, o grupo Conselheiro Mato, algumas intrusões máficas, o grupo Macaúbas em vermelho e o grupo Bambuí em azul. Aqui atrás eu não falei, mas a formação Galho do Miguel está destacada em amarelo e o grupo Conselheiro Mato em cinza. A formação Galho do Miguel, então, predomina nas suas litologias arenitos bem selecionados, com estratificações cruzadas tabulares de grande porte, relacionados ao ambiente deposicional de sistemas eólicos. Seu contato superior ele é discordante, ou seja, essa superfície erosiva discordante encontrada por Medeiros, ela está no topo da formação Galho do Miguel,
e começa a partir dela, então, a deposição das unidades Rift. A unidade Galho do Miguel está associada aqui principalmente ao centro de anticlinais, né, como nós podemos ver aqui, a anticlinal da Serra das Caetanas e a anticlinal da Serra das Areias, bem como há falhas de empurrão aqui no compartimento leste, associadas à Serra das Bandeirinhas. O Grupo Conselheiro Mata, então, tem na sua base brechas e conglomerados monomíticos associados a leques aluviais e fluxos gravitacionais de alta energia, identificados aqui acima da formação Galho do Miguel. É a unidade mais importante da área de estudo e foi dividida informalmente em 3 membros aqui. Esse é o membro inferior, composto por essas brechas e conglomerados associados às falhas de borda, que eu já citei anteriormente também. Como membro intermediário, nós temos aqui arenitos médios a grossos, com estruturas cruzadas, temos estruturas sigmoidais, tangenciais, e laminações planos paralelas com minerais pesados. É possível ver que no fundo dessas laminações aqui se concentram óxidos de ferro. O membro superior é formado por paraconglomerados de matriz lamosa e arenitos micáceos, unidades mais finas que foram relacionadas aí a ambientes já de deposição lacustre. Como expressão no mapa, essa é a maior expressão no meu mapa aqui, né? O Grupo Conselheiro Mata, ele cobre praticamente 50% da área de estudo, e o mais importante é destacar as superfícies de discordância erosiva acima da formação Galho do Miguel e seu contato tectônico com o Grupo Macaúbas ou Bambuí, que são os dátuns de topo estratigráfico do meu mapa. O Grupo Macaúbas, então, ele está acima dessa unidade Conselheiro Mata e é formado por diamictídeos polimíticos de matriz lamosa, intercalados com pelitos e arenitos finos, relacionado a um ambiente deposicional glaciogênico a marinho profundo, e registra essa fase transicional da bacia Macaúbas. Aqui no mapa podemos ver que ele é restrito à porção sudoeste da área de estudo, como podemos ver aqui é destacado em vermelho, e associados a baixos estruturais, aqui abaixo da Serra das Caetanas. Seu contato com o Grupo Conselheiro Mata pode ser por paraconformidade ou por regiões de descolamento interestratal. Vale destacar também a presença das intrusões máficas, elas são de ocorrência pontual, aqui próximo ao lineamento Bocani, na Serra da Serra das Caetanas, e associada a eventos extensionais nessa abertura da bacia Macaúbas. Por fim, nós temos o grupo Bambuí, né, uma alternância aí de pelitos e carbonatos, e associada a eles temos estruturas de dobras fechadas, convergências para oeste, como pode ser visto aqui nas figuras, dobras recumbentes, isoclinais, e seu ambiente deposicional é relacionado a uma plataforma carbonática. O contato com o grupo Conselheiro Mata e o grupo Macaúbas, ele se dá por superfície de descolamento, como pode ser observado aqui no mapa, principalmente na região centro-norte e na porção oeste aqui da área de estudo. O arcabouço estrutural da área de estudo foi dividido foram identificados lineamentos de 3 famílias diferentes. Esses lineamentos representam as principais estruturas observadas em mapa, e nós podemos ver que as famílias de lineamentos foram agrupadas aqui em 3 direções. A família 1 de direção NESW, a família 2 de direção leste-oeste e a família 3 de direção NWSE. Podemos ver também que a família 2 de direção leste-oeste é a família mais predominante dentre as 3 e também corta todas as outras, portanto, representa aí uma família de lineamentos mais jovem. Os perfis geológicos da área de estudo estão apresentados nessa figura. Nós temos 3 perfis principais, né, separados aí entre norte, centro e sul.
E aqui na esquerda nós temos as medidas compiladas aí de acamamento, foliação e lineação de interseção. As seções geológicas revelam então essa estrutura assimétrica e a partir da seção A linha, a seção norte, nós podemos ver aqui uma falha de borda principal no setor oeste, com polaridade e abatimento para leste. Aqui, no perfil central, é possível identificar uma estrutura de polaridade oposta, e no perfil sul, nós temos o retorno dessa estrutura com polaridade para leste, que vai ser mais explorada agora durante a restauração. Bom, durante a restauração, então, dessas seções, foi confirmada essa geometria assimétrica com uma falha de borda principal no setor oeste, que controla, então, a presença dessas demais falhas nessa sedimentação e nessa bacia Conselheiro Mata, que é esse momento o qual foi restaurado. Na seção norte, nós temos 2 meio-grabens adjacentes associados à falha principal, né, de movimentação sintética, ou seja, os 2 meio-grabens aqui eles mergulham para leste e abatem para leste. E já na seção intermediária, aqui no centro, apareceu uma estrutura com polaridade oposta, né, uma polaridade inversa, ancorada nessa falha mestra que está mergulhando para leste. Aqui na região sul, é possível observar que esses grabens eles se tornam cada vez mais rasos, em resposta também a um abatimento diferencial entre as regiões norte, que é a região mais profunda, e a região sul, que é a região mais rasa, né? Isso se dá porque essas estruturas estão ancoradas na junção dessas duas serras citadas lá atrás, que são a Serra das Caetanas e Serra das Areias. Aqui também estão as seções levantadas, as colunas estratigráficas levantadas, e que posteriormente foram associadas aí ao trato do sistema tectônico. Nessa interpretação, então, e análise das sequências tectônicas, nós temos as 6 colunas levantadas, A1, A2, B1, B2, C1 e C2. Essas sequências, então, foram divididas em 3 unidades principais. A sequência 1, de leques aluviais e deltaicos, formadas aí por brechas, orto e paraconglomerados monomíticos de matriz grossa. A sequência 2, fluvial e costeira, associada a conglomerados monomíticos de matriz grossa, arenidos mal selecionados e arenidos finos. E, por fim, a sequência lacustre profunda, associada aos diamictites e paraconglomerados monomíticos de matriz lamosa. Essas sequências foram associadas, então, lateralmente, a parte do levantamento dessas colunas, e também no contexto geral aqui do mapa. Então, elas foram associadas tanto de leste para oeste, quanto de norte para sul, para dar origem ao modelo esquemático que será apresentado a seguir. A relação espacial entre as colunas aqui, então, mostra que essas unidades, essas sequências, né, elas afinam em direção a sul, as sequências de base, desculpa, elas afinam em direção a sul, e a sequência de topo se espessa em direção a norte. Além disso, é possível observar também, aqui nesse mapa abaixo, a posição dessas colunas no mapa geológico. Bom, como modelo esquemático final, foi desenvolvido esse bloco diagrama, que associa, então, as seções restauradas e a deposição das unidades. Basicamente, esse modelo, ele mostra, né, a influência dessas zonas de transferência destacadas aqui em vermelho na conexão dessas falhas que condicionam a deposição das unidades do grupo Conselheiro Mata. Como nós podemos ver, algumas dessas falhas têm polaridade para leste e algumas dessas falhas têm polaridade para oeste. E elas são conectadas, então, por esses sistemas de zonas de transferência. E esse modelo, então, mostra basicamente um esquema, né, uma interpretação para a deposição e para o controle estrutural dessa bacia compartimentada que foi descoberta na região da Serra do Cipó. Eu gostaria de concluir, então, com
os resultados, né, as discussões aí que foram feitas nesse trabalho, gerando então a compartimentação estrutural da bacia Conselheiro Mata, da bacia Rift Conselheiro Mata, como uma bacia assimétrica e segmentada, controlada por falhas normais. Existe uma falha mestra com abatimento para leste e falhas antitéticas associadas com polaridade contrária. Os empilhamentos verticais e laterais dessas unidades mostram a variação no espaço de acomodação influenciado diretamente pela tectônica extensional. Né? Os pulsos tectônicos é que controlam a sedimentação nessa região. Além disso, a influência do lineamento Boccani, que é esse lineamento leste-oeste, né, que está associado a essas zonas de transferência, e ao controle deposicional e ao controle estrutural dessa bacia. E, por fim, a conclusão é que o grupo Conselheiro Mata registra um trato de sistema tectônico de clímax de rift a partir das sequências associadas aí como S1, S2 e S3. Eu gostaria de agradecer a todos os presentes, agradecer a minha família pelo apoio e aos professores aí, em especial ao Max e ao Gabriel pela ajuda durante o trabalho, né, pela orientação, e também aos colegas de curso que ajudaram no desenvolvimento do mapa aí durante o mapeamento